Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Por favor, tomai assento, amados irmãos, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a amada igreja para que juntos nós façamos a leitura da palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, amados irmãos, capítulo 19 e o versículo 9 também. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19 e o versículo 9 também. Enquanto os irmãos procuram, deixa eu aproveitar aqui, amados irmãos, e falar uma palavrinha de agradecimento a Deus pela alegria de poder retornar a esta casa de oração. Nós estivemos aqui pela primeira vez há mais ou menos, amados irmãos, uns 13, 14 anos atrás. O regente da banda ainda era o nosso querido irmão Nabuziano. Depois ele passou para o Lucas. Estou vendo lá também atrás nossos irmãos, maestros, nosso irmão Isaías. Esses irmãos nos ensinaram muito, amados irmãos, na caminhada da fé, na música, para louvar o nome do Senhor Jesus. Agradecemos de coração ao regente Lucas, a toda a banda Louvor Triunfal, ao dirigente desta igreja, pastor Joel. É um privilégio, pastor, retornar aqui. Deus abençoe pela bondade e pela humildade do Senhor em nos receber aqui. A todo o corpo de obreiros, trago aqui um abraço ao pastor Benedito, meu pai. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. E em tudo isso, amados irmãos, o nome do Senhor Jesus seja para sempre glorificado. Amém? Os irmãos encontraram 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9. Diz assim, amados irmãos: porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, ou conforme a versão que os irmãos têm aqui, tocava ou dedilhava a sua harpa. Os irmãos podem repetir somente as últimas linhas deste versículo que está aqui, irmãos. E tocava Davi com a mão a harpa. 1, 2, 3. E tocava Davi com a mão a harpa. Amém. É disto que vamos falar esta noite, amados irmãos, com a ajuda do Santo Espírito de Deus. Nós temos um versículo bastante conhecido esta noite, e isto é proposital, porque este versículo, amados irmãos, é um dos mais tristes da Bíblia. Triste por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno veio atormentá-lo. A passagem é bastante conhecida, amados irmãos, mas a Bíblia diz que um espírito maligno, um demônio, se apoderou do rei de Israel. Aquele espírito mau, ele fez uma coisa terrível na vida de Saul. Aquele demônio na boca de Saul fazia ele profetizar. E o interessante é o seguinte: todas as vezes que aquele espírito maligno encostava em Saul, amados irmãos, primeiro ele profetizava e logo em seguida ele tomava lança e lança no peito de Davi. Era profecia e lança, profecia e lança, profecia e lança. É por isso, amados irmãos, que em 1 João capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz assim pela boca do apóstolo João: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. Irmãos, às vezes a gente não para imaginar o quão terrível era aquele espírito maligno. Os irmãos notaram que não foi Satanás que mandou aquele espírito, foi Deus. Não foi o diabo que mandou aquele demônio atormentar Saul, ele veio da parte de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, toda pessoa que se afasta de Deus fica exposta aos ataques do inimigo. E em segundo lugar, Deus permitiu que aquele espírito maligno atormentasse a Saul, porque Deus é aquele que tem todo o poder sobre o reino das trevas, inclusive. E aliás, Deus permitiu aquilo, pastor, para que nem isso ficasse na conta do diabo. Deus tem todo o poder. Até que chegou um dia, Saul tomou aquela lança e atirou contra o seu próprio filho Jonatas, tentando matá-lo. Esta é a palavra que nós lemos.
Esta é a sua interpretação e esta é a sua explicação. Mas a pergunta é a seguinte: aonde é que está a mensagem de Deus aqui? Os irmãos repararam o que é que Saul tinha nas mãos ou não? Uma lança. E Davi tinha o quê? Uma harpa. Então aqui está a mensagem de Deus. Olha aí. A lança de Saul e a harpa de Davi. É disso que vamos falar esta noite. A primeira lição que eu quero destacar aqui nesta noite, amados irmãos, é a seguinte: Deus nos usa a partir daquilo que nós temos em nossas mãos. Moisés tinha uma vara. Com aquela vara, ele libertou Israel do Egito. Aquela vara fez muitos milagres no Egito. Aquela vara abriu e fechou o Mar Vermelho. Aquela vara fez sair água da rocha 2 vezes. Então, qual é o segredo daquilo que nós temos em nossas mãos? No início, Êxodo 4, a Bíblia diz assim: e a vara de Moisés, e a vara de Moisés, e a vara de Moisés. 18 versículos para baixo do capítulo 4 de Êxodo. Vara de Deus, vara de Deus, vara de Deus. Quando temos algumas coisas em nossas mãos e nós colocamos isso nas mãos do Senhor, a hora que passa pelas mãos do Senhor é aí que o milagre acontece. A hora que aquela vara deixou de ser vara de Moisés para ser a vara de Deus. Moisés era até então um simples pastor de ovelhas, apacentou o rebanho de Jetro no deserto por 40 anos, mas no dia que aquela vara passou pelas mãos do Senhor, Moisés se tornou profeta, ele se tornou sacerdote, e Deuteronômio 33, versículo 5, e Moisés foi rei em Jesurum. Enquanto Moisés tinha uma vara, Davi tinha uma harpa. Amados irmãos, quando a harpa de Davi era apenas a harpa de Davi, Davi era tão somente o filho de Jessé. Mas no dia que aquela harpa passou pelas mãos do Senhor, Davi se tornou, além de pastor, profeta e rei. E não é que Jesus Cristo veio a este mundo como profeta, hoje é nosso sumo sacerdote no céu, mas daqui a pouco, quando a 7ª trombeta tocar, Jesus Cristo será rei de toda a terra, céu e universo, porque os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Músicos do Senhor Jeová, o que é que vocês têm em suas mãos? Um teclado? Um piano? Continue tocando, por favor, amado irmão. Você tem um contrabaixo, uma bateria, um sax, um trombone, um trompete? Deus vai lhe usar, porque temos a certeza que esses instrumentos já passaram pelas mãos do Senhor. Irmãos, aquilo que nós temos em nossas mãos nunca é insignificante para Deus. A pouca farinha que aquela viúva tinha lá em Sarepta não foi insignificante, porque quando ela colocou nas mãos do profeta Elias, a Bíblia diz assim: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor Jeová mande chuva sobre a terra. A segunda viúva nos dias de Eliseu, aquele pouquinho de azeite na botija não foi insignificante, foi só depositar nas mãos de Deus e nas mãos do profeta. Meu irmão, compreenda esta noite que se um dia tu tiveres em tuas mãos tão somente 5 pães e 2 peixinhos, Deus poderá salvar uma multidão de pessoas através daquilo que você tem nas suas mãos. Aquilo que temos em nossas mãos nunca é insignificante para Jesus. Mas eu quero destacar aqui também uma segunda lição do mundo espiritual. Que lição é essa? O tipo de instrumento que temos em nossas mãos é que faz toda a diferença. Sabe por que o tipo de instrumento em nossas mãos faz diferença, amados irmãos? Porque nós temos um objetivo a chegar aos céus. Enquanto Saul tinha na sua mão uma lança, Davi tinha uma harpa. Só que harpa não tem nada a ver com lança. O que ocorre é que a lança é um instrumento de guerra, de ataque. A harpa é um instrumento de louvor, é um instrumento solene, é um instrumento de louvar a Deus. Enquanto a lança tem por objetivo matar e tirar a vida, a harpa tem o objetivo de louvar a Deus pelo dom da vida. Então deixa eu fazer um trocadilho de palavras aqui. Enquanto a lança mata, a harpa vivifica. Segundo objetivo que eu quero destacar aqui, irmãos: uma harpa faz toda a diferença no lar e na família. Os irmãos
estão lembrados que lá em 1 Crônicas 25, a Bíblia fala de um homem, mas pense num maestro, mas pense num regente, cheio do Espírito, cheio do dom. Deus deu para aquele homem 5 filhos que tocavam harpa e profetizavam. Os filhos começaram a tocar, o pai se levantava e profetizava. Irmãos, não há maior privilégio para uma família do que ter um pai dentro do lar que é um profeta, e enquanto seus filhos louvam, o pai profetiza e vice-versa. Aquele homem profetizava, louvando, engrandecendo, dando glórias ao nome do Senhor Jeová. Terceiro objetivo que eu quero destacar aqui: o tipo de instrumento também pode fazer muita diferença, mas muita diferença mesmo, quanto à forma de combate no mundo espiritual. Quem utiliza uma lança, se prepare para lutar sozinho, mas se você tomar a decisão de usar uma harpa, Deus é quem vai lutar por você. Irmãos, Davi tinha muitas lanças, ele era general de guerra, tinha muitas armas no seu estoque, mas ele preferiu lutar com uma funda e não quis usar uma lança. Para Golias ele disse assim: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu porém venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje eu vou cortar a sua cabeça e dar as aves dos céus. Amados irmãos, 25 anos mais tarde, o Espírito Santo de Deus deu a Davi a inspiração, a revelação e a iluminação para compor o Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não foi como uma lança na mão que o Espírito Santo revelou isso para Davi, foi como uma harpa de louvor a Deus. Aí o Salmo 20 termina assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uma pergunta de boa: quem é que são aqueles que se encurvam e caem? Os que usam a lança de Saul. Quem são aqueles que se levantam e estão de pé? Os que usam a harpa de Davi. Quarta lição que eu quero destacar aqui: o tipo de instrumento também faz muita diferença quanto ao perfil do adorador da Bíblia. Qual o perfil de Davi nas Escrituras? 1 Samuel 16, versículo 1: rejeitado. Samuel, até quando terás dó de Saul tendo eu rejeitado? Agora veja o perfil de Davi no capítulo 18, 2 capítulos depois: e todo o Israel e Judá amavam a Davi. Aliás, o nome Davi quer dizer amado de Deus. Todos quantos hoje querem usar uma lança, se prepare. Se prepare para ser rejeitado por Deus e se prepare para ser atormentado por espíritos malignos. Mas se hoje você compreende, pelo Santo Espírito de Deus, que você precisa usar uma harpa de louvor, Deus está pronto para usar você. Então se prepare para ser amado por Deus, porque se você usa uma harpa de louvor, o céu conhece você e já tem saudade de você, só por causa da tua harpa. Irmãos, a grande verdade da Bíblia é que até hoje nenhuma lança de Satanás venceu a harpa de Deus. Sabe por quê? Porque o louvor é muito superior à guerra. Os irmãos estão lembrados do Salmo 46, versículo 9? Como é que Deus trabalha em nossas vidas? Deus quebra o arco e corta a lança, corta a lança, corta a lança, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está conosco. Esta noite, amados irmãos, é a noite que nós desejamos no fundo do nosso coração que seja a data que Deus marcou na sua agenda celestial para cortar todas as lanças do diabo preparadas contra você, sua casa, seu lar, sua família, seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Porque no nome de Deus tem glória, no nome de Deus tem fogo, no nome de Deus tem poder, no nome de Deus tem autoridade, no nome de Deus tem glória, no nome de Deus tem majestade para acabar e derrotar com todas as lanças do inimigo.
isso Jesus dizia em São Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nenhum mal chegará até vós. Meus amados irmãos, os irmãos também notaram, e aqui eu quero destacar, uma terceira dimensão desta palavra: as obras da carne e o fruto do Espírito estão representados aqui nesta passagem, porque toda a obra da carne de Gálatas 5 estão representados pela lança de Saul, mas o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, só podem ser adquiridos mediante a harpa de Deus. Os irmãos notaram que a luta da carne contra o Espírito é uma longa guerra que vem, que não é de hoje, irmãos. Desde que o irmão veio a Jesus, o irmão enfrenta essa luta todo dia no caminho da santificação. Aí o apóstolo Paulo diz assim: na realidade, amados irmãos da Galácia, vocês já perceberam que a carne, na verdade, cobiça contra o Espírito? Gálatas 5:17. O que significa cobiça aqui? Não é a gente desejar, os bens do próximo, não. Cobiça aqui é luta, é guerra, é batalha, é um confronto que nunca tem fim, só vai terminar na eternidade. Agora, qual é a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito? Só pode andar no Espírito quem produz o fruto dele. A graça e os dons vêm de Deus para nós, mas os frutos vão de nós para Deus. Irmãos, para os que estão dispostos a andar na carne e usar uma lança, só tem 3 direções que não levam nada a lugar nenhum: cobiça, irritação e inveja. Gálatas 5:26. Mas se você está disposto a tomar nesta noite sua harpa, andar no Espírito e produzir o fruto do Espírito, este louvor que sai da sua harpa mantém, afugenta e esmaga tudo quanto é demônio que quer vir perto de você. Os espíritos maus vão para bem longe, porque você tem na sua mão uma harpa de louvor. Agora, amados irmãos, aqui também há uma observação muito importante. Quando você abre Mateus 1:1, está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O irmão já percebeu que nós não somos descendentes da lança, nós somos descendentes da harpa. Romanos 1:4, Jesus Cristo descende de Davi segundo a carne, designado Filho de Deus em poder, pelo Espírito de santificação, pelo qual sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. Amados irmãos, se você tem em suas mãos uma harpa, você é de Jesus, é nele que você está, é dele que você veio, é para ele que você vai. A harpa nas mãos do Senhor Jesus. Nós recebemos esta harpa como símbolo de poder, de graça, de favor, de autoridade, de fé, de esperança, de unção, de virtude e de muita glória. Agora, antes que eu encerre esta mensagem, apenas recapitulando, Deus nos usa a partir daquilo que nós temos em nossas mãos. Quantos dizem amém? Amém. O tipo de instrumento faz toda a diferença, irmãos? Quantos dizem amém? Amém. As obras da carne e o fruto do Espírito estão representados pela lança e pela harpa. Quantos dizem amém? Amém. A última lição que eu quero destacar aqui é a seguinte: a lição da força e a lição da fraqueza. Os irmãos que cuidam do multimídia podem me ajudar, por favor? Coloque na tela, por favor, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Antes que eu encerre, eu quero falar só mais esta lição, por favor. 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Em primeiro lugar, irmãos, a luta da harpa contra a lança, ela é longa. O irmão já percebeu que as batalhas no mundo espiritual que o irmão passa nunca é de curta geração. O irmão percebeu que os ventos no seu barco são sempre contrários.
O irmão já percebeu que a tempestade demora para passar? E quanta gente cantando aí hoje, né? Só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou, a tempestade foi embora, mas ela volta pior do que estava antes. Em outras palavras, a guerra da harpa contra a lança começou lá no Jardim do Éden e está presente até hoje. Mas eu quero destacar aqui um grande princípio do mundo espiritual: a fraqueza da lança perante a força da harpa. O irmão já percebeu que a lança, por ser um instrumento de ataque, um instrumento de combate frontal, parece no primeiro momento ser uma grande demonstração de força, e a harpa, um instrumento tão singelo, um instrumento assim tão carinhoso, tão suave, parece ser uma demonstração de fraqueza. Mas se o irmão ler 1 Coríntios 1:27, a Bíblia diz assim: Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, e Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis deste mundo e as que não são, para confundir aquelas que são. Só Jesus é quem pode fazer isto. Saul lutou com lança a sua vida inteira, e em vez de ficar mais forte, ele ia se enfraquecendo. Davi usou harpa a vida toda, e em vez de ficar cada vez mais fraco, a Bíblia diz: Davi se fortalecia, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Meus amados irmãos, eu preciso dizer uma coisa aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Não tome isto por exortação de maneira alguma. Eu ainda não perdi o juiz. Essa igreja tem pastor para doutrinar os irmãos aqui. Meus amados irmãos, se porventura um dia você reparar que alguém próximo de você tem uma lança em suas mãos, a lança, o que eu vou dizer, irmãos, é com muito temor de Deus mesmo, tá? Isso aqui não é sensacionalismo, não. Isso aqui não é chavão de pregador, não. Se você notar que algum dia há alguma lança de perseguição, murmuração, contenda, raiva, cólera, ira, em nome do Senhor Jesus, troque esta lança de ataque por uma harpa de louvor, uma harpa de santidade, de fé, de virtude, de poder, de esperança, de amor, de graça, de unção, de virtude, de glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesta guerra só há dois lados, não tem dois nem três, são apenas dois lados: o lado vencedor e o lado perdedor. Eu gostaria de pedir uma gentileza, e aqui é tudo assim, né, pastor? É tudo por favor. Cada músico que está aqui, levante o seu instrumento mais alto que você puder. Os baixistas, com exceção do tecladista, em nome do Senhor Jesus, igreja amada, olhem para esses instrumentos. Vocês não têm ideia de como é que está o culto no céu esta hora. Os 24 anciãos lançando suas coroas nos pés do Cordeiro. Mas pelos olhos da fé eu vejo Jesus dizendo assim: 24 anciãos, dá licença só um minutinho, deixa eu ver o que está acontecendo lá na rua Pedro Quinelato 712, lá em Iracema. Os músicos estão com os instrumentos levantados. Nesta guerra você está do lado vencedor. Deus abençoe em nome de Jesus. Você está do lado vencedor porque você tem uma harpa e você não tem mais uma lança. A lança ficou para trás há muito tempo. Depois que você veio a Cristo, acabou essas coisas aí. É só harpa na sua mão. E se for para ter uma harpa melhor, é só orar um pouquinho mais e se santificar um pouquinho mais. A qualidade sonora do seu louvor, da sua vida, da sua santificação, os frutos dignos de arrependimento só vão melhorar na presença de Deus.
O último ataque de Jesus Cristo nesta terra foi um ataque que ele sofreu por causa de uma lança. José de Arimateia se apresentou às 3 da tarde. Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Os soldados foram lá na cruz. Será que ele está morto mesmo? Deixa eu conferir. Pá! Furou o lado de Jesus com aquela lança e saiu sangue e água. O que Satanás não sabia é que a lança dele já estava derrotada há muito tempo. O sangue é o sangue da nossa justificação, e a água lava toda a mancha do pecado. Enquanto o sangue fala da nossa justificação, a água que saiu do lado de Jesus fala da nossa lavagem pela regeneração e a santificação do Espírito. São Marcos, Mateus e Lucas dizem que o centurião romano glorificava a Deus. São Lucas diz assim: na verdade este homem era filho de Deus. Mateus diz: verdadeiramente este homem era justo. O que é isto? Um romano, adorador de César, cultuador de deuses pagãos, agora está vendo Jesus morto, furado com uma lança, mas está reconhecendo que ele é Deus. Sabe o que é isto? É a vitória eterna da harpa sobre a lança. E eu quero terminar esta mensagem dizendo o seguinte: pelo seu sangue, Jesus colocou nas mãos de cada irmão fiel que está aqui uma harpa de louvor. Então eis aqui 7 pérolas a respeito do precioso sangue de Jesus, por meio do qual ele colocou nas suas mãos uma harpa de louvor. Por causa deste sangue você está perdoado, por causa deste sangue você está justificado, por causa deste sangue você está agraciado, por causa deste sangue você está guardado, por causa deste sangue você está santificado, e finalmente, por causa deste sangue, você será glorificado, e por causa deste sangue, você será galardoado, perdoado, justificado, agraciado, guardado, santificado, glorificado e galardoado. Este é o teu destino na glória com Jesus, porque a harpa de louvor está na sua mão. Amém. Deus abençoe.